Matias se dirige ao bar A Mentirosa para beber e Christian se recorda de que da última vez ele estava com sua namorada. Matias informa que os dois terminaram. Christian menciona que viu a mesma mulher com Jerônimo no bar, mas a chama de Adriana. Matias o corrige, dizendo que o nome de sua ex-namorada é Renata. Christian ironiza, sugerindo que ela muda de nome assim como troca de parceiro. Christian revela que viu Renata e Jerônimo se beijando intensamente, o que deixa Matias irritado enquanto continua bebendo. Adriana aconselha Renata a não se preocupar com Roberta, já que ela não demonstra consideração por Renata, mas esta insiste que são diferentes. Adriana afirma que atos feitos por amor merecem perdão e acredita que Roberta nem está apaixonada por Jerônimo. Renata admite que também acredita nisso. Adriana comenta que achou Jerônimo um gato e que ele aparenta estar tão envolvido por Renata quanto ela por ele. Renata pede a Deus que esse amor vale a pena. Nesse ínterim, Matias permanece no bar enchendo a cara e refletindo sobre Renata. Augusto telefona para a empresa buscando falar com Renata, mas Beth informa que ela não trabalha mais lá, pois pediu demissão naquela manhã. Augusto solicita o contato de Renata, mas Beth esclarece que não está autorizada a fornecer números de ninguém da empresa. Augusto então pede para ser transferido para Gonçalo ou Matias, mas Beth avisa que ambos estão indisponíveis. Ela, no entanto, se compromete a transmitir o recado para Gonçalo no dia seguinte. Augusto se pergunta para onde Renata foi e o motivo de ter deixado a empresa. Gonçalo comenta com Honório que cancelou todas as reuniões e solicitou para não ser interrompido por chamadas. Honório sugere que saiam para tomar um drink e Gonçalo concorda, agradecendo todo o apoio que o cunhado oferece a ele e sua família. Josefina vê Matias chegando em casa bastante embriagado e corre para avisar Roberta, incitando-a a aproveitar a situação para seduzi-lo e colocar em prática seu plano. Em um restaurante, Honório confessa a Gonçalo que não confia em Roberta. Gonçalo concorda, mas admite não saber como lidar com a situação, ressaltando que está prestes a se divorciar e que tem uma enteada em quem não confia. Além disso, Renata e Matias estão machucados pela decepção amorosa e Gonçalo questiona o que ainda lhe resta. Honório incentiva a reconstruir sua vida e deixar que os outros cuidem de si mesmos. Ele acredita que o divórcio é a melhor solução e Gonçalo concorda que já não há razão para adiar a separação. Ele pretende deixar a casa para Josefina e oferecer uma pensão generosa, consciente de que seu lugar já não é mais ao lado dela, de Renata ou Roberta, embora sempre as veja como filhas. Honório explica a Gonçalo que Constanza o espera em casa, pois ele prometeu contar tudo sobre o envolvimento de Renata e Jerônimo. Enquanto isso, Roberta vai até o quarto de Matias e diz que Renata é uma traidora, mas que se ele estivesse ao seu lado, jamais o trocaria por outro. Ela começa a tirar a roupa dele e Matias, envolvido pelo momento e embriagado, se rende, indo para a cama com ela. Sozinho no restaurante, Gonçalo está girando a aliança sobre a mesa quando vê Regina chegando e a chama. Ela se aproxima, cumprimenta-o e diz que ele deixou cair algo. Ambos se abaixam para pegar a aliança e suas mãos se tocam, gerando um clima especial entre eles. Gonçalo lembra que no dia seguinte, Regina precisa ir ao seu escritório para buscar o cheque da doação e a convida para tomar um drink enquanto a pessoa que ela espera não chega. Jerônimo recebe Renata em seu apartamento com um jantar especial, tentando fazê-la esquecer as coisas desagradáveis que aconteceram, o que a deixa encantada. Renata comenta que jamais imaginou que o homem com quem esbarrou no aeroporto transformaria sua vida de forma tão inesperada. Jerônimo afirma que foi o quartzo que mudou a vida dela. Ele confessa que tentou lutar contra seus sentimentos, mas não conseguiu. Renata suspeita que ele ainda esteja preocupado com Matias, mas Jerônimo, em seu íntimo, pondera se deve contar toda a verdade sem saber se é o momento certo. Renata então revela que Honório descobriu que Roberta e Diego foram os responsáveis pelas fotos espalhadas do helicóptero na festa. Surpreso com o ódio de Roberta pela própria irmã, Jerônimo acaba mencionando que tem um irmão, deixando Renata perplexa, já que não sabia disso. Josefina fica atenta em frente ao quarto de Matias, torcendo para que Roberta não falhe em seu plano.
Jerônimo revela a Renata que seu irmão morreu recentemente, mas evita entrar em detalhes, preferindo que ela pense que ele não tem mais família. Renata responde que agora ele tem a ela e confessa que, de certa forma, também se sente sozinha, pois sempre teve a sensação de que sua mãe e sua irmã nunca a amaram. Ela prefere focar nas pessoas que considera sua verdadeira família, e Jerônimo espera poder compensar as perdas que ela teve. Renata pergunta se ele a ama tanto quanto ela o ama, e Jerônimo garante que a ama ainda mais, apesar de toda a angústia que, assim como ela, carrega. Ao retornar ao quarto, Roberta informa a Josefina que conseguiu se envolver intimamente com Matias. Josefina questiona se ele estava consciente do que aconteceu. Roberta responde que ele estava embriagado, mas acredita que ele se lembrará do ocorrido entre eles. Josefina, contudo, afirma que ainda resta uma última coisa a ser feita. Adriana elogia Honório para Ágata, dizendo que é fácil se encantar por ele. Ágata, preocupada, adverte, lembrando que ele é casado e poderia ser seu pai pela diferença de idade. Adriana esclarece que sua admiração por Honório é como chefe e entende por que Constanza é tão apaixonada por ele e por que sua mãe guarda boas lembranças, mas não compreende por que Ágata quer mantê-lo afastado. Desconfiada, ela pergunta se algo aconteceu e pede que sua mãe revele a verdade, já que considera sua reação incomum. Constanza fica surpresa quando Honório conta sobre o envolvimento entre Renata e Jerônimo. Ela lamenta que Matias e Renata estejam sofrendo. Honório explica que, embora Renata tenha causado a situação, ela também está profundamente abalada por ter terminado com Matias em nome de seu amor por Jerônimo. Constanza espera que as coisas se resolvam entre Renata e Matias e deseja que seu sobrinho encontre alguém que o faça feliz. Constanza sugere convidar Renata para viver com eles enquanto decide o futuro, e Honório concorda, mas receia que Matias se sinta incomodado com a ideia. Renata elogia o jantar preparado por Jerônimo e ele revela que aprendeu a cozinhar com sua mãe e mais tarde fez cursos de culinária, o que surpreende Renata, que admite ser capaz de preparar apenas o básico. Constanza liga para Renata, insistindo para que ela vá morar com eles. Ao perceber a hesitação de Renata, ela a convida para um café da manhã no dia seguinte, deixando Renata feliz por manter o vínculo com Constanza e Honório. No restaurante, enquanto conversam, Regina e Gonçalo são fotografados por uma figura misteriosa. Gonçalo começa a confidenciar a Regina que ele e sua esposa não compartilham mais nada em comum e no momento em que está prestes a revelar sua decisão de se divorciar, Antônio chega, interrompendo a conversa. Regina explica que chegou mais cedo e encontrou Gonçalo. Antônio agradece a consideração de Gonçalo e leva a Regina para outra mesa. Renata faz uma massagem em Jerônimo, que admite não ter imaginado que ela estaria disposta a sacrificar tudo por eles. Ele questiona o que ela faria se descobrisse que ele não pode proporcionar os luxos aos quais ela está habituada. Renata responde que é uma mulher autossuficiente e não precisa de alguém para resolver sua vida. Tudo o que deseja em termos materiais pode conquistar por conta própria. Jerônimo então pergunta o que ela procura em um parceiro e Renata destaca várias qualidades. Ele quer saber se riqueza e status não são importantes e Renata assegura que se ao seu lado tiver um homem trabalhador, fiel, com sonhos e disposto a compartilhar a vida com ela, isso já será o bastante para fazê-la feliz. Jerônimo encara com desconfiança. Enquanto brindam, Antônio nota que Regina está usando o anel que lhe deu. Regina revela que decidiu aceitar o compromisso, embora não queira discutir casamentos ou datas. Ele fica muito feliz e compartilha que, se Regina permitir, pretende contratar um investigador especializado em pessoas desaparecidas que trabalha diretamente para o governo para buscar sua filha. Regina se surpreende ao descobrir que Antônio tem esse tipo de contato e ele explica que um amigo delegado reabrirá o caso do desaparecimento da filha de Regina e iniciará uma investigação sobre o paradeiro histórico de Josefina. Regina agradece profundamente. Quando Gonçalo chega em casa, Josefina lhe conta que Matias chegou embriagado e que Roberta não parou de chorar devido à desconfiança dele. Gonçalo conta que Renata pediu demissão da empresa e Josefina afirma que era o mínimo que Renata deveria ter feito. Josefina aconselha Gonçalo a ir ao quarto de Matias para conversar, acreditando que ele precisa do pai.
No entanto, Gonçalo prefere adiar a conversa com o filho para o dia seguinte, o que deixa Josefina frustrada. Renata confessa a Jerônimo que gostaria de se mudar para um lugar mais tranquilo e começar a vida do zero. Jerônimo pergunta se ela o acompanharia para uma fazenda chamada Bonita e Renata garante que iria imediatamente. Na manhã seguinte, Gonçalo acorda Matias e os dois começam uma conversa tranquila, mas ambos ficam surpresos ao ver Roberta emergir debaixo das cobertas. Irritado, Gonçalo pergunta o que ela está fazendo ali. Ágata aconselha a Renata a amar seu namorado, mas nunca mais do que a si mesma e a não se anular como pessoa. Ela alerta que se não for valorizada pela outra pessoa, acabará sofrendo. Matias fica sem palavras enquanto Roberta finge estar envergonhada. Matias se responsabiliza por tudo e Gonçalo, furioso, grita que eles ultrapassaram todos os limites. Roberta simula um choro pedindo desculpas e afirmando que não sabe como isso aconteceu. Gonçalo questiona como Matias pode ter dormido com a irmã da mulher que ama e Matias admite que isso não deveria ter ocorrido. Josefina, escondida, comemora a situação. Matias pede desculpas a Roberta, que responde que a experiência foi inesquecível para ela. Josefina entra em cena, fingindo estar chocada com o que vê. Ela dá um tapa em Roberta e pergunta se ela não tem vergonha de ter passado a noite com Matias. Josefina simula decepção e com raiva pergunta a Matias como ele pôde fazer isso. Regina recebe um belo buquê de rosas de Antônio, acompanhado de um cartão, expressando seu desejo de passar o resto da vida ao lado dela. Regina fica comovida e Carla comenta que Antônio é uma luz no caminho de Regina, sugerindo que talvez com ele ela possa encontrar sua filha. Constanza insiste que Renata vá morar com ela e Honório para se proteger de Josefina e Roberta. Ela avisa que já preparou um quarto para Renata e afirma que a considera como uma filha. Além disso, ela não quer que Jerônimo sinta que Renata está desamparada. Matias considera a ideia de deixar a casa, mas Josefina argumenta que fugir não resolverá os problemas e Gonçalo concorda. Matias está disposto a enfrentar as consequências e Josefina pergunta se ele pretende se casar com Roberta. Matias responde que não acredita que o casamento seja a solução e Gonçalo concorda, afirmando que um casamento sem amor se transforma em um pesadelo. Roberta garante que não haverá mais nada entre eles e que o melhor é fingir que nada aconteceu. Josefina afirma que isso não será fácil e pede que Matias se mantenha afastado de Roberta, garantindo que o ocorrido fique restrito às quatro paredes.